Bem, bom dia para quem eu não dei bom dia ainda, já falei, né? Tem sempre a turma que bom dia não rolou. Hoje estava totalmente deserto essa base aqui. Só a misericórdia. Só a misericórdia de Deus. Mas estava feio. De capela ninguém veio. Não, nem o pessoal de capela que é fiel todo dia, não apareceu ninguém. O negócio estava vazio. Diz que rolou uma tal de festa do pijama aí. E junto com a festa do pijama deu uma informação de que hoje estava tudo liberado. Amanhã estou liberado. Nem foi, né? Não foi mole, não. Bem, amados, eu quero voltar ao nosso assunto. A gente está falando sobre uma vitória, uma batalha e uma vitória profetizada, né? Em Apocalipse 12, 11. Onde a igreja vai verdadeiramente desalojar o diabo de um lugar que ele assumiu já há algum tempo, acusando os irmãos de dia e de noite. Mas os dias dele estão contados e logo a gente vai ver essa vitória da igreja sobre esse líder, né? Essa criatura caída que insiste em ser inimigo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, a quem pertencemos e a quem servimos, como disse Paulo lá, durante o seu naufrágio, né? Bem, mas eu pensei em fazer alguns destaques, tá? Com vocês, de tudo que nós conversamos aqui, pegar um pedacinho de cada coisa e vir cortando com vocês. Em primeiro lugar, quero reforçar o seguinte, que nessa guerra, irmãos, nós não vamos vencer na base do nosso inimigo. Já falei isso aqui, né? Você não vence uma guerra contra a serpente orgulhosa na base do orgulho. Você não vence uma guerra ansioso no mundo que é ansioso, porque o mundo inteiro já é no maligno. Então você não vai vencer essa guerra com ansiedade. Essa guerra você vence com paz. É diferente das guerras que nós estamos acostumados nesse mundo nosso. Inclusive, nesse mundo é um troço muito louco. O nosso mundo é tão louco, ele é tão louco que em busca da paz ele é capaz de fazer guerra. Dá até rima, né? Em busca da paz ele é capaz de fazer guerra. Se você entrevistar alguém que está em guerra, vai dizer, não, a gente está buscando a paz. Matando gente para tudo que é lado, está buscando um negócio doido assim, que só é possível no mundo dos homens, né? Para ter a paz, a gente mata todo mundo para ter paz. Então esse é um mundo doido. Mas não é assim a nossa guerra. A nossa guerra não é assim. Não é uma guerra que para ter a paz a gente destrói pessoas, passa por cima dos irmãos, quebra a unidade da igreja. Isso não traz paz nunca, nunca. Nós vamos ter paz quando nós, de verdade, deixarmos a ansiedade, vencermos a ansiedade. Não ande ansioso por nada, tenha paz. Amém? Eu li certa vez uma frase, quero ler com vocês aqui, um autor dizendo que é raro o cristão que não seja limitado, pelo menos, por uma das seguintes fortalezas. Ele vai citar algumas. Incredulidade. Depois ele vai falar sobre o amor esfriado. Depois ele vai dizer sobre medo. Depois ele vai falar sobre orgulho, falta de perdão, luxúria, ganância ou qualquer combinação desses pecados. É uma verdade. É raro você ver um cristão que não lute com uma dessas coisas, né? É uma dessas coisas. Você não vê. Eu poderia agregar outras coisas aqui, porque ele fala uma dessas coisas, mas o ano passado a gente teve uma experiência aqui na base muito interessante com um homem que eu convidei para vir aqui e ele, na verdade, me procurou no final de dezembro com um problema sério. Eu trouxe, convidei, ele veio, mas um cara mergulhado tremendamente na mentira. Eu podia agregar isso também, que tem pessoas que não conseguem se libertar da mentira. É o caso desse moço, que era crente, se declarava crente, mas ele simplesmente não consegue parar de mentir. O relacionamento dele estava abalado por isso, inclusive. Então, nessa lista aqui, ainda você encontra a turma da mentira, né?
Uma outra verdade é que nós não gostamos, e fiz um texto hoje falando sobre isso, mas esse texto eu escrevi baseado na nossa conversa aqui, né? Nós não gostamos de ficar vulneráveis ante as críticas, os julgamentos, né? Tudo aquilo que de alguma maneira vai nos colocar debaixo de crítica ou de julgamento, a gente evita. Por quê, Franco? Porque ao sermos julgados, ao sermos criticados, a gente tem medo de sermos rejeitados. Isso, inclusive, é o que impede muita gente de vir para a luz, confessar pecado. Por que confessar pecado é tão difícil? Porque a hora que você confessa o pecado, você se coloca toda a tua vulnerabilidade, né? Você fica vulnerável ao juízo de qualquer pessoa. Porque a hora que você diz, olha, eu pequei, aí você fica subjúdice. Mas peraí, como é que você pecou, confessou? Já começa assim. A primeira pessoa que você confessa o pecado, ela já pode te julgar. Já pode entrar julgando a situação e você ficar vulnerável a esse julgamento. E nós tememos grandemente nos colocarmos em situações nas quais a gente pode ficar vulnerável a um julgamento, a uma crítica, né? E talvez você nem se lembre, não se recorde da última vez que você fugiu de um julgamento. Fugiu, né? Por isso que eu enfatizei com vocês aqui que fazer a vontade de Deus não vai contrariar só você, vai contrariar outra pessoa. Sempre que a gente faz a vontade de Deus, alguém vai nos julgar. Eu contei para vocês aqui também que quando eu tive que decidir pelo meu emprego lá, eu contrariei um monte de gente, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês que é quase um segredo. Um dia Deus nos falou, comigo, com Denise, para a gente doar um bem muito precioso que a gente tinha. Na verdade, era o bem mais precioso que a gente tinha, material. Era nossa moradia. Ele falou, dá e sai daí. E fomos viver de aluguel. Mas muito interessante, na hora que essa decisão se tornou pública, alguns irmãos, especialmente um, ele ficou muito chateado comigo. Muito. Agora eu te pergunto, por que alguém ficaria chateado com você porque você está dando algo que é teu? Por que alguém ficaria muito em crise? Em crise mesmo, o cara ficou em crise comigo. Por quê? Eu cheguei a uma conclusão. Aquela doação, aquela oferta, mexeu profundamente com o materialismo dele e com a ganância dele. Mexeu com isso. E ele não suportou aquilo. Ele falou, não é possível, o cara é irresponsável, me atacou de tudo que é jeito. Ficou brabo. É meu amigo ele, pra caramba, até hoje. Mas ficou brabo. Ele ficou brabo pra caramba. De vez em quando eu lembro disso aí. Não joga em rosto, em face. Mas ele ficou brabo. Algumas coisas que a gente faz, lembra que eu falei? Isso mexe, né? Mas tem várias práticas nossas que vai colocar a gente debaixo desse juízo. Mas eu quero te falar uma coisa para você. A única pessoa que tem direito de modelar a nossa vida, guarda isso, é Jesus. Ninguém tem o direito de nos modelar a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono. Vocês dizem amém ou não? Um discipulado não modela. O discipulador não tem esse poder na tua vida e nem direito de ficar querendo modelar você, de dar um desenho para você. Não tem. Teu pastor não tem nem direito e nem poder para fazer isso, de tentar ficar dando uma forma em você. Nós não devemos permitir de verdade que nada, nem ninguém, nem mesmo nossas experiências pessoais. Por quê, Fran? Porque as nossas experiências pessoais, elas se tornam nossa realidade, em vários momentos. Então, muita gente crê em algo porque ela viveu algo. Não é crer na palavra, é crer na minha experiência. E eu já vi esse filme, Franco. Você não viu esse filme, pode ter certeza. Você não viu. Uma vez Deus me ensinou isso de uma forma muito interessante. Eu tive um sonho. Na verdade, eu tive um pesadelo. Tem coisa que não é sonho, é um pesadelo horrível, né? Sabe aquele pesadelo que tu quer acordar e fica assim, fica desesperado. E foi assim comigo. Eu tive um pesadelo, guardei o pesadelo. Pesadelo que tinha memória. E, passado alguns anos,
Sabe aquele tempo do Aquetaivos lá, do 2002? Numa daquelas noites eu estava, e o Aquetaivos foi cheio de lição, assim. Parece que cada dia Deus reservava uma lição para mim. E uma das noites eu tive aquele pesadelo. O pesadelo repetiu. E como era um pesadelo que parecia um filme de terror, que ele ia avançando. Eu não gosto de filme de terror, inclusive, tá, mano? Só para você saber. E o pesadelo, ele ia tomando uma forma, e eu sabia como é que ia ser o final daquele pesadelo, não é o final do filme, não é o final do pesadelo. E eu me preparei para o pior. Eu falei, já tive esse sonho. No sonho eu dizia isso, já tive esse sonho, vai ser terrível. E eu me preparei para o pior, mas não veio o pior. Interessante, o final do meu pesadelo mudou. Lá não foi um pesadelo, veio um sonho bonito. E eu acordei e fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, por que Deus me daria um sonho bonito que eu já tive, que era horrível? E o Espírito Santo, carinhosamente, falou, porque, Franco, a tua experiência não é a tua realidade. O que aconteceu contigo não pode ser para você um molde. Isso você não pode deixar que essas coisas também te molde, te deforma. Por quê? Porque a tua realidade não é a palavra de Deus. Você não viu esse filme ainda. Você não sabe o que Deus tem para você. O Senhor é capaz de fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. E tem gente que fica tão modelada pela experiência que tem medo de avançar. Quantas pessoas não se entregam, por exemplo, a um relacionamento sério, importante, porque já ficou machucado lá atrás. E fica assim, não, já sei como é isso. Não, já sei. Como assim, mano? Está em Deus agora? Tá? Então, em Deus não se confia, você dá passos seguros. Em Deus você anda. Em Deus você se move. Então, não permita nem que as tuas experiências pessoais modelem você. Amém? Quem disse que ia nos conformar, quem disse que ia trabalhar na nossa vida, foi o nosso Deus. Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 e 29, ele vai dizer, porque aqueles que ele conheceu de antemão, ele predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho. Então, quem dá forma a você, quem te modela, não é ninguém e nem suas próprias experiências. Você diz amém ou não? Nós somos modelados pelo Senhor. Se, guarda como eu vou te falar, se o resultado dessas experiências que a gente tem não for coerente com as promessas de Deus, amém? Não. Recebe não aceita não, porque o resultado daquele momento que você viveu não foi coerente com a palavra. Então, quem manda na nossa vida é a palavra. Você não tenha medo, não tenha medo. Você diz amém ou não? Você, é um conselho também pessoal, nunca, jamais desista de quê? Da sua fé na palavra de Deus. Nunca, jamais desista. A Bruna, esposa do Wilker, ela estava me contando ali uma experiência. Ela falou assim, Franco, eu vim aqui em Pôr da Folha para te fazer uma pergunta. Mas cheguei aqui e, num dado momento, quando você começou a falar, e você disse assim, eu vou mexer no ninho de vespas. O Espírito Santo falou comigo, ele vai responder a tua pergunta agora. E ela falou, Franco, incrível, a pergunta que eu queria fazer. Eu dei graças a Deus, porque não foi ela me perguntando e eu respondendo. Porque talvez se ela me perguntasse, eu falei, Bruno, talvez você me perguntasse, eu respondesse, você diz, Franco, né? Está respondendo minha pergunta baseada em alguma coisa que ele me conhece, lá o quê, tá. Mas graças a Deus eu falei livremente, eu nem ia falar sobre aquilo, mas aí eu tive aquela inspiração de falar. E o Espírito Santo falou, se prepara que agora você vai ouvir a resposta. E ela ouviu, voltou felizinha lá para Recife, e aí estava falando. Mas em suma o que eu estava dizendo, quando eu falei do ninho de vespas, é para você nunca desistir da sua fé na palavra. Por quê, Franco? Porque as nossas experiências, irmãos, elas podem parecer proveitosas, mas se essas experiências, de alguma forma, fizerem você pensar, eu pensar, que Jesus não é o mesmo hoje que era ontem e será para sempre, essa experiência não é boa. A experiência de Deus é aquela que confirma que o nosso Deus é o mesmo hoje. É o mesmo hoje. A Bíblia diz isso. Jesus é o mesmo hoje. Você diz amém ou não?
Puxa, você sabia, aí parece que o pessoal estava na festa de pijama, todo mundo. Jesus, diga, Jesus é o mesmo hoje. Mas do que era ontem, do que você lê na Bíblia, é o mesmo. Se a tua experiência der uma maquiada nessa verdade, você deixa a tua experiência de lado e fica com a palavra. Se essa experiência de alguma forma nublar a tua visão de Jesus, fica a experiência para trás, porque é experiência. Experiência não é a verdade é a palavra. A verdade é a palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus orando lá, João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você diz amém ou não? Amém. Você precisa crer que Jesus, ele é o mesmo hoje. Amém? Da mesma maneira que você lê nos evangelhos, né? Você precisa ver Jesus hoje. Você diz amém ou não? Amém. Se você não vê da mesma maneira que está nos evangelhos, então a tua conclusão está errada. Errada. E você precisa derrubar esse molde. Diz assim, não, isso aí não vai ficar na minha vida não. Amém? Ah, mas eu ouvi fulano falar, o pastor fulano, a profetisa disse, amado, quero te dar uma notícia. Nenhum mestre, nenhum profeta, nenhum é tão suficiente, veraz, tão puro, a ponto de quê? A ponto de nós podermos nos entregar cegamente à direção daquelas pessoas que estão falando e guiando. Não tem essa pessoa. Não existe. A começar em mim. Não tem. A começar em mim não tem. Você pode ter certeza de uma coisa. A única referência, o único balizamento, a única autoridade que você tem é a palavra de Deus. Quando eu era novo na fé, eu admirava uma irmãzinha que dava testemunho e falava, até baiana ela, até baiana. O nome dela, vou falar aqui, pode ser que esse vídeo em algum momento role, ela está viva, mas é uma senhorinha. E ela dizia uma coisa assim, eu lembro que ela pregando, uma vez ela falou assim, é que Jesus mandou a gente amar uns aos outros como Ele nos amou, mas isso não dá não, isso é impossível. Ele falou, mas não é aquilo, não é bem isso desse jeito. E ela mudou a palavra, e aquilo em algum momento me foi muito favorável. Aí você fala, por quê, Fran? Porque eu me converti debaixo de muita crise conjugal, em vários momentos eu questionava meu casamento. Eu casei no mundo, era incrédula, será que é isso mesmo? Eu questionava essas coisas todinho. Quando eu ouço a irmã dizendo que esse amor que Jesus manda ter não é bem assim, aí eu já, é verdade. Aí eu ficava contra assim mesmo. Como que alguém vai amar como Jesus? Novo mandamento vos dou. A João 13. Amai-vos uns aos outros assim como eu amei vocês. Meu Deus, isso é impossível. Do jeito que Jesus me amou, ninguém vai me amar. Ninguém, é impossível que manda ela. Essa irmã está certa. E aquilo ali, por muito tempo, me iludiu mesmo. E que me levou quase para uma experiência fora do meu casamento, depois de cristão. E o que me salvou foi um evento que aconteceu na minha vida que me levou a buscar Deus, orar. Eu escrevi isso em algum livro sobre divórcio, novo casamento, eu conto essa experiência. Eu não me recordo se algum outro livro eu conto esse livro, essa história da minha vida. Mas eu quase me enrolei. Mas muito... Oi? Tudo se resume no amor de Deus. Quase que eu me enrolo. E aí é o seguinte, mas uma palavra que cimentou a minha experiência carnal foi ouvir a irmã e acreditar no que ela falou. E ela falava muita coisa boa, mas aquilo que ela falou não era de Deus. Porque a Bíblia diz uma coisa, ela não podia pegar a Bíblia e distorcer e dizer outra coisa. Aí ela estava falando outra coisa e foi muito danoso. E eu sei que tem gente que pensa, inclusive, quando lê o texto, você, mas não pode, ninguém ama como Jesus. E claro, como é que isso caiu na minha vida? Coloquei isso também no livro Muro ou Porta, lá para as meninas. Caiu quando eu comecei a entender o texto. O Espírito Santo me socorreu. Ele me mostrou que Jesus não estava falando para amar quanto ele amou, mas como. Como fala de uma forma. É uma forma de amar. E João, 1 João 3, 16, ele vai dizer, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida pela igreja, por nós, e nós devemos dar a vida
pelos irmãos. Claro, essa forma de amar todo mundo pode fazer. Até o marido que está irado com a mulher, em algum momento ele pode se arrepender da ira e dizer assim, eu posso dar a vida a Deus pela minha esposa. Quem é que não pode dar a vida a Deus por alguém? Qual de nós que não pode estar impedido de dar a vida a Deus, consagrar a vida a Deus para que alguém seja abençoado? Qual de nós? Ninguém. Nós só não vamos fazer se a gente não quiser. Se eu quiser preservar a minha vida, eu não morro por tua causa. Não morro. De vez em quando um líder, um pastor, uma liderança da igreja decide pelos seus prazeres. Na hora que ele decide pelos prazeres, ele não está pensando em ninguém. Não está pensando na igreja, nas ovelhas, ele não está pensando em ninguém. Porque um pastor, para se manter realmente na graça do Senhor por anos, um líder, uma mulher de Deus, ela precisa dizer não para a carne todo dia. Todo dia tem que tomar a cruz, todo dia tem que consagrar a vida. E o amor que Deus diz que existe na Bíblia é a forma de amar. É um amor sacrificial. É quando você decide dar a tua vida a Deus por alguém. Olha a Bíblia, Efésios 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou. Deixa eu dizer uma outra coisa para você sobre isso. Tenha texto. Às vezes a gente confunde amor com adoração. Inclusive, eu acho que é importante dar essa nota, talvez até deva falar um momento mais oportuno. Por quê? Porque acho que foi Daniel que me falou, meu filho falou sobre um livro que ele leu, onde o autor dava uma outra definição de adoração. Uma adoração estranha, contemplativa, alguma coisa assim. Que adorar é ficar contemplando Deus e tal. Mas adoração nunca foi contemplação. Você adora a Deus com o rosto desvendado, mas toda vez que a Bíblia fala de adoração, ele está falando de sacrifício. De sacrifício. Assim, você ama a Deus e se sacrifica. Você adora. O sacrifício é a adoração. Depois você pode pesquisar isso melhor. Mas eu vou pegar carona aqui em Efésios 5, porque Efésios 5 ele é clarinho. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós. Ele fala duas coisas. Ele fala, amou a gente e se entregou por nós. Amor como oferta e sacrifício de aroma agradável. Então, a adoração de Jesus, a adoração, a entrega é um sacrifício, é uma adoração. Então, quando ele diz assim, eu amo a Deus, ame o Senhor, guarde os mandamentos. Mas toda vez que você diz assim, eu adoro a Deus, você está pegando aquele mandamento e transformando numa prática, numa entrega. Então, o teu amor virou uma adoração. Não sei se você entende isso. Vou tentar colocar isso de um outro jeito, para você entender. Imagina que você diz que ama alguém. Falei isso aqui, acho que ontem, que antigamente os rapazes eram muito sem vergonha. Seguem sem vergonha, mas eles, na sem vergonhice deles, eles usavam um argumento assim com as garotas assim, você me ama, prova. Me dá uma prova de amor. Na verdade, ele queria uma adoração, ele não queria uma prova, ele queria adoração. Ele queria um sacrifício da garota. Pega teu corpo e se entrega para mim. Isso é a tua prova de amor. E quando alguém vê uma outra pessoa obcecada, porque é um negócio muito tremendo quando você está obcecado por alguém. Você vê que vira uma adoração. Sai do campo do sentimento e entra no campo do sacrifício. Olha as loucuras, e a Bíblia diz isso, quando a mulher se apaixona, inclusive, quando a mulher se apaixona, diz que loucura é mulher apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela não só larga o Senhor, ela larga a família, larga filhos. Pessoa apaixonada, larga tudo. Uma pessoa obcecada por algum sentimento, eu lembro de uma moça dizendo que quando o pai dela saiu de casa, ela agarrou nos pés do pai. E o pai foi saindo assim, ela agarrada nos pés do cara. Eu não consigo nem imaginar essa cena, cara. Um pai saindo com a filha agarrada nos pés e ele arrastou a garota. Foi arrastando a menina, arrastou. Como é que tu concebe algo tão dramático assim? E ela dizia, Franco, foi assim que meu pai foi embora. Eu suplicando ele para ficar em casa e ele saiu. Mas o que leva esse homem para fora? Não é o amor que ele tem pela família, pelos filhos, nada. É alguma coisa que ele começou a pensar nele, ficou obcecado por algum outro amor e tal, e aí virou uma adoração, porque ele é capaz de sacrificar os filhos. Parece até aqueles sacrifícios antigos lá de Manassés.
sacrificou os filhos aos deuses. Mas o cara sacrifica, tem gente que sacrifica tudo, que você olha e diz, que sacrifício. Já saiu do campo do amor contemplativo, sentimental, e virou um sacrifício, um sacrifício. Por isso que Paulo também diz que o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele está pedindo o quê? Rogo-vos, Romanos 1, que apresentei os vossos corpos no sacrifício vivo. Porque ele não está querendo só agora amor, ele está querendo adoração a Deus. Ele não está pedindo para ele está pedindo para Deus. Então, para Deus, toda vez que você sacrifica, que você oferta, sobe como aroma suave para ele, porque é uma adoração. É uma adoração. Você materializou o teu amor. Você pegou o teu amor por ele, que você diz que tem, e materializou em forma de adoração. E o Pai busca verdadeiros que o adoram em espírito e em verdade. Então é importante também dar essa notinha aí, que eu acho que é muito, muito oportuna. Você diz amém ou não? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nenhum mestre, nada, absolutamente, você pode dizer assim, é puro, não, amados, não, até pessoas sinceras podem transmitir inocentemente doutrinas falsas. Pode ser uma coisa assim, inocente, mas pode transmitir. Por quê? Porque não tem essa pessoa infalível. Não tem. E você é responsável. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e a palavra. Você tem o Espírito Santo e a palavra. Então você pode sempre pode e deve conferir com a palavra e com oração, com o Espírito Santo da tua vida, conferir se aquilo procede de Deus ou não procede do Senhor. Você diz amém ou não?